Olá, gente, tudo bem? Boa tarde, bom. Meu nome é Luciana Lopes, mais conhecida como Tia Lu. Então, a live de hoje é sobre história. E aí, nesse momento, nós vamos ter, na verdade, essa aula, nós vamos falar rapidamente sobre dois temas. O primeiro é sobre a pré-história, certo? E depois sobre o Renascimento. Lu, por que você decidiu falar sobre isso? Primeiro que é o seguinte, galera, se a gente não começar a falar sobre a pré-história e tudo, que é literalmente o início de tudo, né? Enfim, acho que a gente vai acabar se perdendo muito nos acontecimentos. Beleza? Então, vamos lá? Olha só. Tá meio ruim pra gente visualizar, mas eu prometo que na aula de amanhã, que geografia vai ser comigo, vai estar bem melhor. Beleza? Pré-história. Dois grandes períodos, né? A pré-história, então, ela foi dividida em dois grandes períodos, né? O primeiro é a idade da pedra e o segundo é a idade dos metais, certo? Sendo que a idade da pedra, ela foi subdividida, digamos assim, em outros dois períodos, ok? Que foi o período paleolítico ou pedra lascada e, também não tá legal, mas vamos lá, e o período neolítico, né, ou pedra polida, tá? Então agora a gente vai falar sobre o período paleolítico, beleza? Gente, estão me vendo? Desculpa, é porque assim, eu tô me acostumando com essas lives, então vamos lá, certinho? Olha só, o período paleolítico. Primeiro que é o seguinte, antes da gente falar sobre ele, dica para quem, né, quer ver algum desenho bacana à noite, enfim, sobre esse momento, os Flintstones. Por quê? Porque assim, né, esse desenho tipo, fala de uma família que realmente vivia no período paleolítico. Esses dias eu estava até reassistindo, e aí assim, uma coisa até me chamou a atenção no raio do desenho. Cara, se esse período foi antes de Cristo, como é que eles comemoravam o Natal? Né? Meio bizarro isso, mas tudo bem, enfim. Roteirista, hashtag fica a dica, muda isso daí, beleza? Então vamos lá. Período paleolítico. Características. Ele é o período mais longo da pré-história, ou seja, que ele vai de 4,4 milhões a 8 mil anos antes de Cristo, sacou? Cara, imagina do tipo, o tamanho disso, né? Pensa do tipo, que foi logo depois dos dinossauros, né? Pensando dessa maneira, beleza? Aí olha só, as pessoas nesse período, elas viviam em bandos, que os bandos deles não eram muito grandes, certo? Então, tipo assim, vamos pensar que esses bandos, na verdade, eles foram, como é que eu posso se dizer? A primeira formação que a gente tem como família, fechou? E eles eram nômades. Lu, o que eram pessoas nômades? Simples, eram pessoas do tipo assim, que elas viviam mudando de lugares em lugares, ou seja, elas não fixavam residência, como a gente tem o costume de fazer hoje, beleza? Terceira característica, a sua alimentação. Como do tipo, era literalmente, foi o primeiro período mesmo, a base da alimentação, como é que era? Né? Caça, pesca e a coleta de frutos. Fechou? E aí, dos instrumentos. Cara, a gente estava tipo, no período assim, vamos lá, começando a nossa humanidade, ok? Então, obviamente que os instrumentos eram instrumentos extremamente simples, certinho? Então a gente tinha instrumentos feitos com ossos e madeira, né? E aí, e lascas de pedra, né? E essa pedra era marfim. Então, por isso o nome paleolítico, o período da pedra lascada. Porque, tipo, eles pegavam uma pedrinha na outra, tá? Vulgarmente falando. E do tipo, e aí iam fazendo os seus instrumentos bem rudes, bem rústicos mesmo. Fechou? E, né, característica 5, domínio do fogo. Galera, foi nessa época que, assim, a gente descobriu o fogo. Sim, afinal, todo mundo fala, poxa, o avanço da humanidade foi a invenção da roda. Não. Na minha opinião, tá? Foi a invenção e o domínio do fogo. Cara, imagina, antes do tipo, eles comiam carne crua. Ah, tá bom, fora era sushi, isso realmente é ruim. Tá? Então, assim, a parada era meio tensa. Aí, imagina, né, aquela floresta no meio do nada, o domínio do fogo, hashtag bora fazer churrasco, né?
pô, falou churrasco, tipo, acabei de almoçar, então a gente fica feliz. Então, domínio do fogo foi nessa época, fechou? E a gente teve as primeiras pinturas rupestres, na verdade na verdade foram as primeiras artes em cavernas, né? Ou seja, tipo, a galera começou a desenhar, sacou? Pra poder se comunicar, belezinha? Vamos lá, pro Neolítico, né? O Neolítico, ele foi após o Paleolítico. Então, recapitulando, se o Paleolítico foi o período da pedra lascada, o Neolítico, ele é o período da pedra polida. Tá ok? Vamos lá. Características. Oi? Aqui. Eles aprenderam a domesticar alguns animais e plantas. Cara, como assim? Foi no período neolítico que, tipo, de fato, a galera começou a ter uma noção muito top do que era a agricultura e a pecuária que a gente tem hoje. Sacou? Porque imagina, eles já tinham aprendido a dominar o fogo. Já tinham feito instrumentos de pedra lascada, né? De madeira. Perdão, de marfim. Então, com isso, eles já começaram a ter o domínio, certo? De plantas, né? E de alguns animais, beleza? E aí, vamos lá, os instrumentos, eles eram mais bem acabados. Então, como é que eram feitos? Depois que eles lascavam a pedra, eles utilizavam a areia para dar aquele polimento, saca? Principalmente assim, nas lanças e tudo, para deixar bem pontudo, sacou? Por isso, o nome, período da pedra polida, sacas? Outra característica bem bacana, eles começaram a dominar a arte da cerâmica. Como assim? Poxa, aquela argila ali, sacou? Aquele barrozinho ali, eles começaram a fazer os instrumentos, né? Começaram a fazer os potes de barro. E aí tem uma outra característica muito legal. Como eles começaram a dominar a arte da cerâmica, automaticamente eles já tinham lugares, vamos colocar assim, potes, enfim, para poder guardar os seus alimentos e até a sua água. Beleza? Fechou? Né? Outra característica, né? Os primeiros trabalhos em metais começaram a aparecer, só que detalhe, foram os metais tipo mais molinhos, né? Ou seja, como o cobre e o ouro. E foi no período neolítico que a gente teve a primeira estrutura que lembra um estado, tá? Organizado. Então vamos lá. Se no paleolítico eles viviam em bandos, sacou? E eles eram nômades. No neolítico, como eles já tinham o domínio do fogo, eles já tinham domesticado animais, eles já tinham um domíniozinho da agricultura, essa galera deixou de ser nômade e virou sedentário. Galera, na boa, nesse caso sedentário não é quem não faz exercício físico, não. Fechou? O conceito de sedentarismo no caso de sedentário, são pessoas do tipo que fixam lugar, que fixam residência. Belezinha? Fechou? Ok? Tá? Então, por conta desse sedentarismo, eles tiveram as primeiras noções de organização realmente de estado, cidade, que foi evoluindo até chegar no que a gente tem hoje. Beleza? Bora lá? Idade dos metais, né? Características: desenvolvimento de técnicas de fundição dos metais. Vamos falar assim que foi a tataravó da metalurgia. Então, vamos lá, como já tinha o fogo, como já tinha potinho de cerâmica de barro bonitinho, eles tinham um lugarzinho para quê? Para poder começar a fundir os seus metais. Fechou? E aí, os primeiros metais que foram fundidos foi o cobre e o estanho. E a junção do cobre do estanho deu o quê? Deu bronze. Vitão, Breno, boa dica aí por uma interdisciplinariedade. Passar a tabela periódica desses 3 elementos, fechou? Né? E aí o que acontece? A metalurgia do ferro vem depois. Por quê? Primeiro a galera começou a trabalhar com aqueles mais molinhos, que a gente pode pegar ainda no neolítico, que era o quê? O cobre e o ouro, certinho? E aí depois veio a fundição dos metais. Aí eles começaram com alguns mais durinhos, que foi o quê?
né, o cobre junto com o estanho formou o bronze. Então, a metalurgia do ferro, ela vem depois, por volta de 1500 a.C., né, e isso aconteceu na Ásia Menor. Ou seja, gente, é um baby se for comparado com o início da pré-história. Belezinha? E aí, o que aconteceu? O ápice daqui foi o quê? Que o ferro, ele contribuiu para a supremacia dos povos. Lu, como assim? Simples. Do tipo, velho, de novo, se você domina o ferro, brother, tu tá dominando o mundo, bicho. Ou seja, as cabanas de palha, palhoça, tudo, tipo, começaram a ser substituídas por quê? Por casinhas, estruturinhas de metais. Beleza? Gente, ó, muito feliz porque tá acompanhando, tá? A tia Lu tá cegueta, mas assim, eu não tô conseguindo realmente ver de novo, assim, perdão, ver quem tá entrando, do tudo na aula, mas, ó, beijos e vamos seguir. Ah, detalhe, só um comentário, calor do caramba para poder dar uma aula, e o que acontece? O raio da professora esquece a garrafa d'água, tá? Fechou? Então, essa primeira parte, tranquilo? Vamos só pegar algumas questõezinhas rapidinhas, só pra gente debater? 2 tempos. Aguenta aí. Ei! Olha só, questão 1. Os nossos ancestrais, eles dedicavam-se à caça, à pesca e à coleta de frutas e vegetais, garantindo sua subsistência, porque ainda não conheciam as práticas de agricultura e pecuária. Uma vez esgotados os alimentos, viam-se obrigados a transferir o acampamento para outro lugar. Então, lá, se a parada é rústica, a gente está falando de qual período? Paleolítico, isso mesmo. O texto refere-se ao movimento migratório denominado A. Penduralismo. Hello, preciso de um dicionário. B. Nomadismo. C. Êxodo rural. Gente, êxodo rural, na real, né? É bem mais pra frente, Titia Lu vai falar disso na aula de geografia, né? Transhumanância ou sedentarismo? Resposta correta, meio óbvio, né? Letra B, se ele tinha que transferir os seus acampamentos, então era o que? O nomadismo, beleza? Olha só, a agricultura exige um estilo de vida sedentário, ou seja, com um estilo de vida que o indivíduo não esteja mudando o tempo todo de lugar. Por sua parte, o nomadismo se caracteriza pela mobilidade, algo compatível com as atividades de caça e coleta de frutos. Beleza? Questão 2. A pré-história costuma ser dividida em 3 períodos: paleolítico, neolítico e idade dos metais. São características do período paleolítico, exceto, né, os homens deste período eram sedentários e viviam essencialmente de caça e coleta. Galera, eu acho que eu não preciso ler as outras, certo? Quem eram sedentários eram o quê? Eram os neolíticos. Os paleolíticos, eles eram nômades. Mas vamos ver as outras alternativas? Uma descoberta essencial deste período foi a descoberta de como produzir fogo. Excelente, beleza? Usavam ossos e pedras para confeccionar ferramentas e armas para caça, cortar e fazer suas vestes. Excelente. Neste período, domesticaram animais, juntamente com mudanças climáticas que aumentou a temperatura terrestre. Excelente. Peraí, deixa eu só pedir um auxílio, né, pro meu esposo. Esposo, por favor, um copo d'água que eu tô morrendo de sede. Tá? Ele vai ficar pistola comigo. Mas assim, né, gente, marido de verdade tem que ajudar nessas horas também. Beleza? Questão 3. A transição do Paleolítico Superior para o Neolítico, ou seja, gente, tá vendo? É um anjo da minha vida. Entre 10.000 a.C. e 7.000 a.C., foi acompanhada por algumas mudanças básicas para a humanidade. Entre essas, poderíamos citar A. O aparecimento da linguagem falada. B. A domesticação dos animais e plantas, isto é, o aparecimento da agricultura e do pastoreio. C. O aparecimento da magia e da arte. D. O povoamento de amplas áreas antes não povoadas, como Europa Central e Ocidental. Galera, olha só,
o que que acontece? Eu até esqueci de falar sobre isso, perdão. Depois do Paleolítico, tipo, a gente tem o Paleolítico inferior, que é o tão distante, e a gente tem o Paleolítico superior, que é literalmente a faixa de Gaza, a transição entre o Paleolítico e o Neolítico. Então, seguinte, né? Questão bem mal formulada, FGV, nessas horas a gente chama pra caramba, tá? Mas assim, a resposta é a letra B, ou seja, a domesticação dos animais e plantas. Isto é, o aparecimento da agricultura e do pastoreio. Olha só, né? No Paleolítico Superior, os seres humanos conseguiram domesticar certos animais e plantas. Esta tarefa exigia a sedentarização de populações. Lembra? De novo. Então, a sedentarização ela começou, na verdade, no Paleolítico Superior. Ou seja, a faixa de Gaza mesmo, galera. Do tipo, é a transição entre o Paleolítico e o Neolítico. Beleza? Assim, a próxima etapa, ou seja, o Neolítico, seria caracterizada pelo aperfeiçoamento das ferramentas para o cultivo e criação de animais, bem como a produção em cerâmica, que permite guardar os alimentos. Foi aquilo que eu falei, gente, potinho de barro, né? Pra quê? Pra gente guardar a nossa água e os nossos alimentos. Belezinha? Questão 4. A partir da segunda metade do século XX, o termo pré-história passou a ser cada vez mais questionado por historiadores, que, em seu lugar, têm utilizado história dos povos sem escritas. Galera, é aquela história, vamos lá, mesmo jeito que tem briga entre matemático e entre gramático, também tem treta e briga entre os historiadores. Fechou? Sobre o referido debate entre historiadores, é correto afirmar que o termo pré-história é rejeitado por quê? Eu já vou logo na alternativa, até para poder explicar também. Né? Letra C. Supervaloriza os povos dotados de escrita, compreendendo apenas estes como passíveis de produzir história. Né? Aí, olha só a explicação. Né? O termo pré-história é excludente, pois povos que nunca conheceram também possuem seus sistemas de crença, guerrearam, plantaram e tinham uma sofisticada visão do mundo. Bom, a questão é o seguinte, como eu sou velha, vintage, retrô, beleza? Eu estudei como pré-história e vou morrer acreditando que é em pré-história, beleza? Gente, primeira parte da nossa matéria, findada. Golinho de água, e aí, simbora para Renascimento? Né? Poxa, o professor também tem que ter vida, cara. Principalmente fazendo uma live no calor. Falaram que é o seguinte, né? O verão acaba na sexta. E a previsão do tempo. Sol, 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 sol. E aí a gente vai ter a transição pro outono. Ou seja, eu acho que a gente está vivendo uma nova estação do ano. Outono, né? Outono e inverno. Garganta molhada. Certinho? Vamos lá? Renascimento. Cara, toda vez que eu leio este nome, Renascimento, eu só lembro de um desenho show de bola, que eu também indico para vocês assistirem. Tartarugas Ninjas. Leonardo, Donatello, Rafael e Michelangelo. Sim, cara, tipo, eu descobri que o nome das Tartarugas Ninjas eram nomes de artistas renascentistas muitos anos. Mas também a Tartarugas Ninja tinha 5, 6 anos. E não, cara, não pegou da minha idade que você é feio. Beleza? Então, assim, brincadeiras à parte, só pra gente descontrair, ó, super indico, cara, pra assistir também. Eu tô naquela fase do tipo, né, à noite, quando não tem nada pra fazer, eu volto realmente à minha infância total. Fechou? Então, Simbas, características. Primeira coisa, o Renascimento, ele foi um movimento cultural, econômico e político da galera que tinha dinheiro. Gente, lógico, do tipo, né, como já dizia Cazuza, a burguesia fede, a burguesia quer comprar perfume. Então, né, o Renascimento, sim, ele foi motivado e movimentado também pelos burgueses. Fechou? Então, vamos lá. Primeira característica. O seu surgimento, ele foi na Itália do século XIV. Ou seja, beleza? Na cidade de Florença, do tipo assim, Florença, na Itália, foi o berço, porque todo mundo só fala Roma, 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 gente, eu quero ver o Papa Vaticano, Roma. Não, aqui foi Florença, vamos lembrar, a cidade onde floresceu, ridículo, né, mas é pra lembrar mesmo. Fechou? 2, a sua consolidação
foi no século XV. E o tempo que durou o Renascimento ou o Renascentismo, nem sei se usa essa nomenclatura renascentismo, mas como eu aprendi assim também, então eu vou usar. Beleza? Foi até o século XVII. Cara, isso daqui, tipo, né, e se alastrou por toda a Europa. A gente tem até medo de falar nomenclatura se alastrou, porque eu falei, você tá dando aula de geografia, de história ou de biologia, ciências. Aqui agora, falando alastrou, ui, coronavírus, né? Fechou? Mas é isso, tá? E aí o Renascimento, ele foi inspirado nos valores da antiguidade clássica e gerado pelas modificações estruturais da sociedade. Cara, sociedade está mudando, galera. Bora então se reinventar. E aí, tipo, era uma sociedade meio arcaica e tudo. Então o que aconteceu? Com o Renascimento surgiu a Idade Moderna, né? Aí, se nessa época foi a Idade Moderna, eu pergunto, a gente tem a Idade Pós-Moderna, Pós-Moderna, XX-Moderna, né? Mas enfim, dentro do Renascimento, a gente vai falar sobre a sua cultura, o Renascimento literário, o artístico e o científico, beleza? Então, vamos lá? Cultura renascentista. 4 características marcantes. 1. Racionalismo. A razão veio no lugar da emoção. Por conta desta frase, ou seja, a razão era o único caminho para chegar até o conhecimento, ciências como filosofia começaram a ser discutidas aqui. É a famosa do ser ou não ser? Eis a questão. Beleza? Bora lá. Experimentalismo. Todo conhecimento deveria ser demonstrado através de experimentos científicos. Cara, é a parte que eu mais gosto, né? Não é à toa que eu fiz biologia. Gente, não sou professora de história, tá? Eu amo história, eu tive grandes mestres, mas assim, eu dou aula de história realmente porque eu gosto. Então, sabe aquela história do o cientista, ele precisa ver para crer? É justamente isso daqui. É o experimentalismo. Individualismo. O homem, ele é um ser único, ele é um ser soberano, é a obra perfeita de Deus. Eu contesto um pouco isso, mas enfim, acho que os cachorros são as obras bacanas, mas como a gente está dando aula de renascimento, né, não de biologia, enfim, tá? Então, o individualismo. E o antropocentrismo, gente, eu sempre me enrolo nessas palavras, tá? O homem é o centro do universo. Não o Sol, como muitos acreditavam. Belezinha? Fechou? Então tá bom. Bora lá. Renascimento literário. Cara, sempre curti muito literatura, sacou? Principalmente porque, né, na época do renascentismo, surgiu quem? Shakespeare. Ai, com o drama de Romeu e Julieta, tá? Mas fora Shakespeare, a gente tem outros grandes nomes desse período. Então é o seguinte, Renascimento literário deu origem a grandes gênios da literatura, entre eles Maquiavel. Cara, eu acho fantástico Maquiavel, tipo assim, pensa, a pessoa maquiavélica, a pessoa ruim, né? Só que é o seguinte, o nome realmente tem uma distorção. Ô Lorena, depois, né, nossa psicóloga, você explica por que o maquiavelismo na psicologia é diferente do maquiavelismo daqui. Gente, já ela me xinga porque, cara, eu tô cobrando pra Lorena, tipo, fazer uma live daquelas do como sobreviver à reclusão do coronavírus sem enlouquecer, tá? Então é o seguinte, ele foi autor, na Maquiavel, ele foi autor de O Príncipe, obra onde o autor dá conselhos aos governadores da época. Tcharam! Agora temos embaixo William Shakespeare, né? Um dos maiores dramaturgos de todos os tempos. E ele foi autor de obras como Romeu e Julieta e Otelo. Também temos Miguel de Cervantes, o espanhol autor de Don Quixote. Galera, na real, principalmente quem fez o Paz no início. Se você nunca leu nenhuma dessas obras recomendadas pelo CESP, então você não fez uma prova do Paz, tá? Hashtag voltei, água. Vamos lá? Então, assim, tiveram mais nomes, mas esses são os principais. Por quê? Porque, cara, em prova de vestibular, eles não caem não, eles
despencam. Fechou? Belezinha? Renascimento artístico. No século XVI, o principal centro de arte renascentista passou a ser a cidade de Roma, sacou? Então, enquanto ele floresceu e floresce, essa piada é ridícula, né? O renascimento artístico, ele teve o seu auge, ele teve o seu ápice em Roma, beleza? E os principais artistas da época foram Leonardo da Vinci, gente, ele é o clássico, né? Ele é um das tartarugas ninjas, certo? E aí, a Mona Lisa e a Última Ceia são as suas principais obras, tá? Dentre outras, lembrando que Leonardo da Vinci foi artista, foi músico, foi médico, astrofísico, ou seja, ele foi de tudo um pouco. É o gênio da humanidade. Rafael Sanzio, outra tartaruga ninja, né? Famoso pelas suas Madonas. As Madonas eram mulheres robustas, com seios enormes, aquelas mulheres tipo corpulentas. Fechou? Né? Michelangelo, a outra tartaruga ninja. A Pietà, perdão, o Davi e o teto da Capela Sistina são as suas principais obras. Fechou? Belezinha? Galera, continuo falando, professor também é gente. Principalmente quando se faz uma live. Afinal, quem sabe faz ao vivo, né? Renascimento científico. Ele foi marcado por importantes descobertas nas áreas de física, medicina, matemática e geografia. E aí, os seus principais representantes. Nicolau Copérnico. Eu acho agora, se eu não me engano, ele era um polonês, sacou? Ele negou a teoria geocêntrica defendida pela igreja. O que era a teoria geocêntrica? É que do tipo, a Terra era o planeta central, do tipo, tudo tinha que girar em torno da Terra. E aí o que ele fez? Epa, peraí, não, a Terra deixa assim, ela é só mais um planeta. Fechou? Belezinha? E aí, outro grande representante foi Galileu Galilei. Ele descobriu os anéis de Saturno e os satélites de Júpiter. Só que é o seguinte, Galileu Galilei não descobriu só isso. Ele descobriu um monte de coisa, ele falou um monte de besteira, ele foi considerado herege na época, e aí ele teve que ir em praça pública, mandado pela igreja, para poder desmentir tudo. E o que Galileu fez? Bom, ele desmentiu uma teoria sua. E a morte, ele continuou vivo por muitos anos. Belezinha? Gente, então, essa foi a nossa breve aula sobre o Renascimento, tá? Vamos rapidinho, só para os exercícios bate-bola, jogo rápido? Exercício sobre Renascimento, né? Olha só, a 1, ela é muito grande, o texto ele é gigante, tá? Olha só, vamos lá. Questão 2, rapidinho. O pintor que trabalha rotineira e apressadamente, sem compreender as coisas, é como um espelho que absorve tudo o que encontra diante de si, sem tomar conhecimento. Primeiro, frase. Segunda frase do texto. Experiência. Mãe de toda a certeza. Terceira frase. Só o pintor universal tem valor. São trechos de Leonardo da Vinci, personagem destacado do Renascimento. Neles, o autor exalta a compreensão, experiência, universalismo e valores que marcaram o... Primeiro, olha só. O pintor que trabalha rotineira e apressadamente, certo? Experiência, a mãe de todas as naturezas. Falou experiência, a mãe de todas as naturezas, a gente tem o quê? Experimentalismo, sacou? E aí, vamos lá. O primeiro que falou, o pintor que trabalha rotineiro e apressadamente, tudo é o racionalismo. Então a gente tem 1, racionalismo, 2, experimentalismo. Beleza? Fechou? E o 3, só o pintor universal tem valor. Então, racionalismo, experimentalismo e individualismo. Fechou? Tá? É isso. Só que é o seguinte, a questão, na verdade, né,
juntando tudo isso, o que a gente tem? A gente tem o humanismo. Então a resposta da questão, na verdade, é a letra C, que é o que eu, né, perdão, que é o seguinte, é o humanismo como postura ideológica que configurou a transição para a idade moderna. Foi aquilo que a gente falou no início dessa nossa aula, né? Ó, foi inspirado nos valores da antiguidade clássica, e gerado pelas modificações estruturais da sociedade. Fechou? 3. O Renascimento, vamos lá? Amplo movimento artístico, literário e científico expandiu-se da Península Itálica por quase toda a Europa, provocando transformações na sociedade. Sobre o tema, é correto afirmar que... Vamos lá? Tá. A. O racionalismo renascentista reforçou o princípio da autoridade da ciência tecnológica e da tradição medieval. Gente, na boa, ciência tecnológica, qualquer coisa assim, é experimentalismo, tá? B. Houve o resgate pelos intelectuais renascentistas dos ideais medievais ligados aos dogmas do catolicismo, sobretudo da concepção teocêntrica de mundo. Galera, não, o que a gente bate muito no renascentismo é o quê? É o geocentrismo. Fechou? Beleza? E é basicamente o geocentrismo. O teocentrismo, só para poder explicar, do tipo assim, é Deus acima de tudo, acima de todos. Beleza? É basicamente isso. C. Nesse período, reafirmou-se a ideia do homem cidadão, que terminou por enfraquecer os sentimentos de identidade nacional e cultural, os quais contribuíram para o fim das monarquias absolutas. Leco cré. Sou sorry. Cara, na verdade é o seguinte, não enfraqueceu o homem, enalteceu o homem, beleza? Do tipo, bicho, tu é único, sacou? A tua existência basta. Legal, né? O humanismo pregou a determinação das ações humanas pelo divino e negou que o homem tivesse a capacidade de agir sobre o mundo, transformando de acordo com a sua vontade e interesse. Gente, o humanismo ele não negou que o homem tivesse a capacidade de agir sobre o mundo. Na verdade, ele afirmou, bicho, vai lá e faz teu nome, né? Como já dizia meu ídolo Tirolipa, vai lá e faz teu nome. Então, ele não negou, na verdade, ele afirmou isso. Fechou? E a nossa última letra é... Os estudiosos do período buscaram apoio no método experimental e na reflexão nacional, valorizando a natureza e o ser humano. Excelente, show de bola. Belezinha? Vamos lá? Última questão. Nas obras Comentários e Revolução das Orbes Celestes, Nicolau Copérnico formulou uma teoria que desafiou os dogmas da Igreja Católica Apostólica Romana ao conceber um novo modelo. Qual foi esse novo modelo? A teoria ele negou, a teoria geocêntrica, defendida pela Igreja, tá? Então, vamos lá, falei besteira, né? Então, de novo, Copérnico, ele negou essa teoria geocêntrica defendida pela Igreja, que a Terra era o centro de tudo. Assim como Galileu Galilei, ele também era contra ao teocentrismo, que Deus, tava, né, enfim, acima de tudo. Porque, de novo, vamos bater. É sempre o quê? O experimentalismo e o antropocentrismo. Então, né, contra a teoria geocêntrica e contra ao teocentrismo, a gente tem o quê? O antropocentrismo, que o homem é o centro do universo. Beleza? Então, a resposta da questão, letra E, teocentrismo. Galera, então, eu sei que eu tinha 50 minutos para essa aula, eu podia ficar contando piada, eu podia ficar enchendo o saco de vocês, só que é o seguinte, cara, logo em seguida tem Breno com, se eu não me engano, com física, tem Carolzinha detonando na ciência. Então, vamos lá. Muito, 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 muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aulinha de história, dessa nossa brincadeira. E aí, amanhã a gente se vê com geografia. Fechou? Beijão! Tchau, tchau!
Olha quem tava te assistindo. A Lu arrasa. E aí, pausou? Foi? Agora foi.